Falar, hein? Tem muita gente que me pergunta quais são as soft skills que eles precisam ter como QA ou quais são as hard skills que eles precisam ter para conseguirem se destacar como QAs. E hoje o nosso assunto desse vídeo é sobre justamente isso. Quais são as 3 soft skills e quais são as 3 hard skills que eu recomendo para você que está aí do outro lado e que quer se tornar um QA ou quer começar a se destacar como sendo um QA dentro da empresa onde você já trabalha. Se você quer saber mais sobre esse assunto, vem aqui comigo, esteja comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai conseguir pegar aí essas dicas e conseguir começar a mudar a sua trajetória dentro da sua busca para ser um QA ou dentro da sua busca para conseguir ser reconhecido. Eu sou o Júlio de Lima e ajudo profissionais da área de teste de software a conseguirem alavancar suas carreiras. Alavanque pode significar 4 coisas. Primeiro, você que atua em uma outra área conseguir migrar para a área de testes de software. Segundo, você que já atua na área de testes conseguir um aumento salarial acima de 30%. 3. Você que já atua na área de testes conseguir um alavanque de senioridade dentro da sua carreira em testes. Ou você que já trabalhou na área de teste de software, mas perdeu seu emprego e quer retornar para a área. Em qualquer um desses, eu consigo te ajudar. E eu te ajudo através de trazer a você profundidade no conhecimento em testes de software e também uma mudança no seu posicionamento perante as pessoas que estão ao seu redor. É dessa forma que a gente consegue o seu alavanque. E a propósito, tem uma playlist aqui no meu canal chamada Alunos que Alavancaram. Lá você consegue ver o depoimento de centenas de pessoas que já conseguiram alcançar o seu alavanque. Vamos lá então para o conteúdo de hoje. A gente vai começar falando sobre soft skills. Soft skills são habilidades interpessoais. Elas estão relacionadas diretamente à forma com a qual você se comporta. Não está relacionado diretamente à perspectiva técnica, mas sim a como você se comporta, como você interage com o mundo exterior. São habilidades que vão ajudar você a conseguir ter um melhor relacionamento, uma melhor forma de exposição dos seus conhecimentos, das suas ideias, uma melhor forma de organização do seu trabalho. E quando a gente fala do universo de alguém que atua como QA, tem 3 soft skills que eu vou dizer para vocês que me ajudaram e me ajudam a conseguir me destacar perante as outras pessoas que estão ao meu redor. A primeira soft skill é a comunicação. Ela é definitivamente aquela que mais me faz conseguir ter sucesso dentro da minha trajetória. Tanto aqui, me comunicando com você que está aí do outro lado, como no meu dia a dia, realmente dentro da empresa, conversando com as pessoas, trazendo as informações que eles precisam, tudo isso está relacionado diretamente à comunicação. A forma com a qual eu discuto as minhas ideias, com a qual eu apresento minhas ideias, tudo isso faz parte da comunicação. E quando a gente fala sobre comunicação, é você conseguir estruturar bem a sua mensagem, tá? E também conseguir ouvir e ter tempo suficiente e dedicação suficiente para entender o que o outro está falando, para que você consiga então absorver a ideia ao mesmo tempo que você passa as suas ideias ou o seu raciocínio. Comunicação é algo que você pode aprender, né, empiricamente com as suas experiências no dia a dia. Por exemplo, na igreja que eu frequento, enquanto você é criança, você é exposto a uma atividade que a gente chama de recitativos. Então o que acontece é que você recebe um versinho da Bíblia com um versículo. E aí você tem que memorizar esse versículo. E até lá na frente, em um determinado momento da cerimônia, né, você vai lá na frente e aí você tem que falar aquele pequeno versículo, aquele pequeno verso que você decorou em voz alta para toda a igreja ouvir, entendeu? Então é algo que no decorrer da minha infância eu meio que fui fazendo e um momento eu dei por mim que, puxa, eu consigo falar na frente de dezenas de pessoas. E quando eu tive a minha primeira oportunidade de palestrar, isso não foi um problema para mim, entende? Por quê? Porque eu já tinha praticado aquilo, né, diariamente dentro daquela determinada parte da cerimônia, dentro do culto, né?
Mas tem pessoas que têm uma dificuldade gigantesca de falar na frente de outras pessoas. E o que eles fazem? Procuram por cursos, né? Curso de oratória, cursos de comunicação em si, para aprender alguns fundamentos, práticas ou técnicas para ajudá-los a conseguir alcançar isso. Então, essa é a minha dica para você, sabe? Procura mais sobre quais são algumas práticas ou técnicas que podem te ajudar a você conseguir ter uma comunicação melhor. Tem diversos artigos também para ajudar você a ter algumas dicas de como estruturar melhor a sua comunicação. E com isso você conseguir então adquirir essa soft skill que está relacionada diretamente à forma com que você se comporta perante as outras pessoas. A segunda soft skill que você, QA, precisa ter para conseguir se destacar no mercado é a curiosidade. E quando eu falo sobre curiosidade, é você ter aquela pulguinha atrás da orelha para saber o porquê é que algo está acontecendo de um jeito que não era o jeito que você esperava. Ou porquê que algo está estruturado de uma maneira e não de outra. É porque que a pessoa está falando sobre um assunto e esse assunto não está claro para você e nem para as outras pessoas. É o porquê é que a pessoa decidiu tomar a decisão A em vez da decisão B. É o porquê é que o software tem a funcionalidade X e não a funcionalidade Y. É você começar a comparar as coisas que você está observando e começar a perguntar sobre aquilo. E perceba que a curiosidade ela vem também junto com a coragem. Porque o que acontece é que às vezes você identifica alguma coisa que você está curioso quanto, mas você não tem coragem de ir lá e tocar naquilo. Você não tem coragem de ir lá e perguntar sobre aquilo. Você não tem coragem de ir lá e fazer aquilo, porque tem alguns outros medos que estão te influenciando. A curiosidade ela precisa vir junto com a coragem. E quando eu falo de coragem, só para você ter uma noção super clara do que eu estou falando, é você estar em uma reunião. Nessa reunião você está preparado, né, com toda a documentação que as pessoas estão falando daquela reunião, mas que em alguns pontos dessa documentação não estão claras, e é você então, em um determinado momento da reunião, poder levantar a mão e falar: olha, eu tenho algumas dúvidas. Só de você falar eu tenho algumas dúvidas, as pessoas já olham para você, e é nesse momento que algumas pessoas têm medo, né? Estou falando para você exercitar coragem aqui também, porque aquele momento é um momento que talvez nunca se repita, onde estão aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas discutindo sobre aquele determinado tema. Você tem que aproveitar o momento e conseguir então ali colocar as suas dúvidas para que as suas dúvidas sejam sanadas e a sua curiosidade então que te moveu até fazer essas perguntas seja algo que influenciou positivamente tanto você que aprendeu algo novo quanto o time que conseguiu entender sobre algo que talvez eles não entendiam antes, ok? Então curiosidade é algo super importante para você. Essa curiosidade, quando a gente fala de testadores, de QAs, ela é muitas vezes, como eu vou dizer assim, anexada com o fato de que um software precisa ser explorado, ele precisa ser descoberto, você precisa navegar nesse software para conseguir então descobrir coisas novas. A curiosidade é o que te move para que você continue perseguindo e explorando aquele determinado software. É a curiosidade também que vai fazer com que você, enquanto navega por aquele software, ao identificar alguma coisa que não faz muito sentido, que você invista um pouco mais de tempo pesquisando, testando, criando hipóteses sobre aquilo que você viu e que não parecia estar certo. Ok? Então, curiosidade é definitivamente uma outra soft skill que você, QA, precisa ter. E a terceira soft skill, dentro desse meu top 3, eu tô falando top 3 porque tem muitas outras, tá bom? Mas dentro dos top 3, a terceira seria o trabalho em equipe. Perceba, quando a gente estava lá atrás, dentro de um modelo mais cascata, também chamado de waterfall, você tinha silos construídos. Então tinha o time de requisitos, o time de desenvolvimento, o time de testes. E cada um desses times tinha a sua responsabilidade. Sabe o que acontecia? Muitas vezes aconteciam brigas, porfias entre esses times,
porque cada um deles tinha que entregar algo para o próximo e havia essas dependências e às vezes gerava porfias porque o time anterior não entregou aquilo que era esperado, ou esse time que recebeu falou que a qualidade não está boa o suficiente, ou se incomodou com alguma coisa. E com isso, muitas vezes esses times estavam em atrito, né? Atrito que fazia com que as coisas não funcionassem bem. Quando a gente teve uma mudança, né, de um time que antes era segregado em silos para um time que estava todo mundo no mesmo barco, no mesmo time para entregar um produto, né? E aqui eu já estou falando de um modelo mais ágil. Puxa, isso mudou completamente. A partir desse momento, você que é QA tem que trabalhar em conjunto com o PO, como sendo amigo do PO, entendendo mais, colocando-se à disposição para poder contribuir também. Você também tem que ser amigo do Dev, porque o Dev também ele necessita de conhecimento em teste de software para conseguir avaliar os sistemas, analisar ele melhor. Você também precisa ter um bom relacionamento com as outras pessoas que fazem parte do seu time, porque cada uma delas traz algo que é importante para o produto e você também, né, na perspectiva de testes, ensina essas pessoas a testar melhor, a ter mais cuidado com a qualidade. Então, conseguir ter essa boa relação com o seu time, né, trabalhar como sendo alguém que realmente faz parte do time, né, que é muitas vezes chamado de team player, é você conseguir mudar a visão que essas pessoas do seu time têm quanto aquele velho testador em silos e esse novo QA que agora faz parte do time, que contribui ativamente com o time para que todos consigam fazer o melhor trabalho possível ali dentro, tá? Então essas são as 3 soft skills que eu diria para você que são as minhas top 3. São essas soft skills que fazem com que você, testador, consiga se destacar sob a perspectiva de soft skills. Vamos falar agora sobre hard skills. E falar sobre hard skills hoje em dia é algo que não é tão complexo. Por quê? Porque todos os anos eu faço uma pesquisa para conseguir trazer para os testadores uma visão mais clara e mais ampla sobre quais são as características que são pedidas a eles pelas vagas de trabalho. Então eu investigo lá algumas centenas de vagas no LinkedIn, faço ali as minhas varreduras, as análises e trago para as pessoas um pouco mais sobre o que o mercado realmente exige dos testadores. E isso me faz ter uma visão muito mais clara de o que é necessário como sendo parte dessas hard skills. Então vamos para a primeira, que é a top 1 aqui. E eu tenho certeza que você já sabe qual é a top 1. A resposta é automação de testes. 87% das vagas pede isso para profissionais da área de testes de software. Então, aquilo que era lá no passado apenas destinado a um automatizador de testes, tá? Hoje em dia já faz parte do seu dia a dia como um QA. Por isso é super importante que você aprenda. E aí é muito interessante porque tem pessoas que falam assim: ah não, Júlio, mas na minha empresa não pede. O que acontece se você perder o emprego hoje? Amanhã você vai concorrer com essas vagas que estão, 87% delas pedindo automação de testes. Então é necessário que você aprenda isso hoje, é necessário que você busque o seu conhecimento. E tem um montão de curso gratuito no YouTube, um montão de aulas gratuitas no YouTube. Tem cursos por aí, tem documentação das ferramentas para ajudar você a trabalhar com elas. Então, não perca a oportunidade de você realmente se tornar alguém que tem esse conhecimento e que você consiga, então, ter essa habilidade que vai fazer com que você consiga se destacar na sua empresa e também no mercado. Para você que tem uma dificuldade imensa de programar, aqui dentro do meu canal tem uma playlist chamada Programação para QAs que querem automatizar testes, onde eu te ensino do zero até um conhecimento necessário para que você consiga automatizar o seu primeiro teste, falando sobre programação em Java. Então não deixe de assistir essa playlist para que você consiga já pegar esse conhecimento que vai te ajudar aí no seu dia a dia. Beleza? Vamos lá então para a nossa segunda hard skill que vai ajudar você a conseguir então ter mais sucesso como sendo um QA. E essa segunda hard skill é o conhecimento em testes em si. Então o que acontece muitas vezes é que o testador ele acaba aprendendo sobre teste de software
com base no que ele vê no seu dia a dia. E o seu dia a dia nem sempre está estruturado o suficiente. Por isso é super importante que você consuma conteúdos que vão ajudar você a aprofundar o seu conhecimento em testes de software. Por exemplo, aqui a gente tem uma lista com diversos livros relacionados a testes de software. E esses livros aqui, eles trazem visões de diferentes autores sobre o que é teste de software e sobre como você consegue utilizar teste de software dentro do seu dia a dia para ser mais eficiente. Por exemplo, tem um livro aqui, que é esse livro aqui. A Practitioner's Guide to Software Test Design. Esse livro, do Lee Copeland, ele traz diversas técnicas de como desenhar os testes, ou seja, quais são os testes que precisam ser realizados. Tá tudo aqui. E aí você consegue então utilizar essas técnicas para conseguir ser muito mais técnico dentro do desenrolar da sua atividade em testes de software, entendeu? Mas é só esse? Não, tem vários outros. Por exemplo, tem um livro aqui da Elizabeth Hendrickson, que é o Explore It. Dentro desse livro, nem um livro muito grosso, você tem aqui como aprender mais sobre testes exploratórios. E aí você consegue ter aqui uma noção muito mais clara sobre como desempenhar essa atividade de maneira técnica. Agora, por exemplo, no dia a dia, pode ser que você, testador que está aqui assistindo esse vídeo, aprendeu que testes exploratórios é sair clicando por aí. Não é. Tem um livro inteiro falando sobre como estruturar essa atividade. Pode ser que você, testador que já atua no mercado há muito tempo, pensa que pensar em quais são os testes a fazer é simplesmente você sair pensando nos testes da sua cabeça. Não é. Tem lá um livro inteiro trazendo técnicas para você de como você consegue identificar isso. É sobre isso que eu estou querendo dizer. Essa é a hard skill sobre testes de software. Então não é simplesmente você realizar testes segundo o que você aprendeu na sua empresa ou segundo a sua cabeça. É você estruturar esse caminho de uma maneira que você consiga fazer isso de maneira otimizada. Ok? E agora sim, uma terceira hard skill que é super importante para você também é conseguir fazer o uso de mecanismos de inteligência artificial para serem utilizadas a seu favor, ok? Quando a gente fala sobre automação de testes ou sobre testes em si, se você já estudou essas hard skills profundamente, você tem uma noção muito clara de o que é o certo e o que é errado. Então, se você estudou automação de testes, você sabe quais são as ferramentas, para que elas servem, quando você aplicar uma ou outra, quais são as boas práticas, quais são as más práticas e como é que você usa aquilo no seu dia a dia. Se você estudou sobre teste de software, que foi a segunda hard skill, você já conhece as técnicas, conhece as estratégias, tem uma noção muito profunda do seu papel, da mentalidade, do que é boa prática, do que é má prática, de quais são artefatos e assim em diante. Quando você chega nessa terceira hard skill, que hoje em dia é super importante, que é você conhecer mais sobre inteligência artificial e algumas das ferramentas mais comuns no dia a dia, você pode utilizar a inteligência artificial para que você consiga ter um pouco mais de produtividade dentro do seu dia a dia. Não é simplesmente você ir lá escrever alguma coisa e dizer ferramenta de inteligência artificial generativa, crie tudo para mim aqui. E ela vai lá e cria alguma coisa para você, você olha e fala obrigado. Não, é você dar para ela contexto suficiente com base em tudo aquilo que você aprendeu na primeira hard skill, que era automação, e na segunda hard skill, que era teste de software profundo, né, com base em fundamentação teórica e científica, e você dá esse contexto para a ferramenta de inteligência artificial generativa, por exemplo, e quando ela te trazer algo, você ser capaz de julgar se aquilo que foi gerado realmente faz sentido ou não. Então não é usar para que ela crie para você, é usar para que ela ofereça para você e você então revise e diga se faz sentido ou não. E por que é tão importante você ter esse conhecimento em inteligência artificial hoje como sendo parte das suas hard skills? Porque as empresas já perceberam o quanto que o uso dessas inteligências artificiais generativas podem ser algo que vai trazer produtividade para o dia a dia de alguém.
Tá? O que está acontecendo hoje em dia é um uso indiscriminado de inteligência artificial generativa por pessoas que não entendem profundamente sobre o seu papel em teste de software. Então, qualquer coisa que a inteligência artificial generativa gera é correto para esse tipo de pessoa. E aí está o erro, né? Porque se a pessoa não consegue julgar o que está certo ou o que está errado, ela vai ser substituída rapidamente por esse tipo de mecanismo, entendeu? Então, tendo essas 3 hard skills, você vai estar definitivamente super alinhado com os desafios que você vai enfrentar, né, dentro do seu dia a dia atual como sendo um QA. Beleza? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, clica no botão curtir. Agora, se você amou, deixa seu comentário aí nesse vídeo, tá bom? Se você acha que esse vídeo pode ser importante para algum dos seus amigos, copia o URL e manda para ele ou para ela. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho para que você possa receber notificações de mais vídeos que eu postar aqui no canal. Beleza? Sucesso para você, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!